acertando no Enem a parte de físico-química. Vamos começar de estudo das soluções, vamos terminar até eletroquímica, pilha e eletrólise, e depois uma aula de radioatividade. São as soluções. Primeiro você tem que conhecer alguns conceitos. O que é dispersão? É todo o sistema na qual uma ou mais substâncias estão disseminadas, quer dizer, difundidas, sob a forma de pequenas partículas, em outras substâncias de maneira uniforme em toda a sua extensão. A substância que está disseminada constitui o disperso, e a substância que dissemina o disperso é chamada dispersante ou dispergente. Exemplo, adição de sacarose em água. O disperso é a sacarose e o dispersante é a água. A água, lembrando que é universal. Normalmente o solvente universal é a água. Classificação das dispersões de acordo com o tamanho das partículas dispersas. Pode ser soluções verdadeiras que são as soluções, que é solvente mais soluto, né? Dispersões coloidais e suspensão. Quando é que um tipo de dispersão, quando é a solução verdadeira, o tamanho médio das partículas em nanômetros, certo? É menor do que um nanômetro. O nanômetro é 10 a menos 6. De dispersões coloidais, de 1 nanômetro a 1000 nanômetros, e suspensão maior do que 1000 nanômetros. Se você ver esse quadro que eu estou colocando, aí eu vou colocar tipo de dispersão, soluções verdadeiras, dispersões coloidais e suspensão. Características e exemplos, certo? Nós temos soluções verdadeiras, ácidos, bases, sais dissolvidos em água. As dispersões coloidais são tintas, geleias, gelatinas e maionese. A gente viu isso aí muito bem. E suspensões, água barrenta, pó de café em água, etc. Quanto ao tamanho da partícula, nós já vimos, verdadeira até 1 nanômetro, dispersões coloidais de 1 a 1000, suspensão acima de 1000. Quanto à natureza das partículas dispersas, pode ser soluções verdadeiras e moléculas. Nas dispersões coloidais, aglomeração de íons ou moléculas. E nas suspensões, aglomeração de íons ou moléculas também. Quanto a homogeneidades homogêneas, né? As soluções verdadeiras, né? Não são visíveis nem no aparelho, se você quiser observar. Heterogêneas, as partículas são visíveis, certo? As suspensões são heterogêneas também. Quanto ao sedimento das partículas dispersas, não sedimento nas soluções verdadeiras, sedimento, dispersões coloidais com utilização da ultracentrífugula, né? E suspensões, sedimento espontaneamente. Quanto à separação por filtração, as soluções verdadeiras não separam, né? Soluções coloidais separam-se com a utilização de ultrafiltros, e as suspensões separam com a utilização de filtros comuns. Solução são as misturas homogêneas de 2 ou mais componentes, certo? Nas soluções, a substância dispersa chama-se soluto, o dispersante solvente. A identificação do solvente, como é que nós identificamos o solvente? Quando um dos componentes da solução for água, ele será o solvente, pois a água é denominada solvente universal. Quando o soluto e o solvente estiverem no mesmo estado físico, o solvente é o que possui maior quantidade de matéria. E classificação das soluções, quanto ao estado físico, pode ser soluções sólidas, líquidas e gasosas. Sólidas, ligas metálicas; líquidas, sal e água; gasosas, atmosfera. Quanto ao estado de agregação do soluto, pode ser sólido, pode ser líquido e pode ser gasoso. Um exemplo do sólido é a liga metálica, né? O solvente é sólido. Aí você tem o ouro e a prata, né? O ouro é o solvente. Solução líquida, água e açúcar. Então o solvente é líquido, é a água. E solução gasosa, você tem, pode ser sólida, hidrogênio mais platina em pó. Você pode ter líquida, gás carbônico em bebidas, e gasosa, atmosfera. Quanto à natureza
das partículas dispersas. Soluções moleculares ou não eletrolíticas são aquelas que não conduzem eletricidade em água, certo? Soluções iônicas são aquelas que conduzem eletricidade, exemplo, ácidos, bases, né? Quanto à proporção do soluto no solvente, pode ser diluída, se você pegar 1 grama, colocar 1 litro d'água, está bem diluído 1 grama de sal, mas se você colocar 300 gramas em 1 litro, aí ela está concentrada, quer dizer, quanto mais soluto, mais concentrada a solução. Coeficiente de solubilidade é o coeficiente de solubilidade, indica a quantidade máxima que uma substância em uma determinadas condições de temperatura e pressão pode se dissolver às outras. Por exemplo, geralmente o solvente utilizado é a água e a quantidade fixa é 100 gramas de água. Por exemplo, aqui ó, a 0 graus, o KNO3 em 100 gramas de água dissolve, o coeficiente de solubilidade, que é o máximo que dissolve, é 13,9 gramas. A 30 graus já aumenta a solubilidade, ó. À medida que vai aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade. Tem aí do KNO3. Gráfico de solubilidade, ó. Se olhar para esse gráfico aí, ó, gramas de soluto para saturar 100 gramas de água. E depois conta a temperatura. Você nota que só os gráficos, todos menos um, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Nesse caso aí, vocês estão vendo aí no gráfico, ó. E tem o sulfato de césio, ele diminui, aumentando a temperatura, diminui a solubilidade. Essa interpretação de gráfico cai muito no Enem. Classificação da solução quanto ao coeficiente de solubilidade, isso aqui é muito importante. Solução saturada é quando, por exemplo, 40 gramas de HNO3, 100 gramas de água, está totalmente dissolvido, certo? Quando o coeficiente de solubilidade é bem menor, a massa é menor do que o coeficiente de solubilidade. Solução saturada, a massa é igual ao coeficiente de solubilidade, está no limite. E a supersaturada, qualquer coisa vai formar um precipitado, quer dizer que ele está acima do coeficiente de solubilidade, está maior. Vamos para a primeira questão. Em uma aula de química, foi realizado um experimento que consistiu em adicionar 300 gramas de água em temperatura ambiente a certa quantidade de sulfato de magnésio hidratado, é o MgSO4, até formar uma solução saturada com corpo de fumo. Essa mistura foi aquecida até completar a solubilização do sal, que ocorreu quando a temperatura atingiu 50 graus, como mostra aí essa tabela. Na sequência, deixou-se a solução resfriar até 20. Verificou-se novamente a presença do sal cristalizado no fundo do becker. Aí ele mostra essa tabela aí, o coeficiente de solubilidade em 100 gramas de água, quer dizer, a 20 graus, ele tem 44,5, a 50 graus, 53,5. Foram fornecidos aos alunos dados de solubilidade desse sal nas duas temperaturas, é o que eu mostrei na tabela. Com a informação fornecida, foram calculadas as massas de sal presentes na solução a 50 graus, cristalizado, e a 20 graus. Esses resultados são corretamente apresentados em ordem. Aí você vai para cá, ó. Você primeiro pega a massa do MgSO4 pentahidratado, ó, 100 gramas dá 50, como mostra na tabela, 53,5. 300 gramas, então, a 50 graus, a massa de MgSO4, fazendo esses cálculos, a regra de 3, né, dá 160,5 gramas. Então, ó, em 100 gramas dá 45, a 300 gramas de água, a 20 graus. Aí você acha que dá 133,5. Então, a massa cristalizada é 160 menos 133, dá 27. Na resposta correta, item E, ó, 160,5 e 27. Questão 2. Um estudante recolheu 1 litro de solução saturada de sulfato de cobre e, após deixar o recipiente por uma semana a temperatura ambiente, verificou a presença de cristais de sulfato de cobre em um volume de solução final de 700 ml. Sabendo que a solubilidade do sulfato de cobre, ele dá solubilidade, ó, 22,3 gramas em 100 ml de água, nessa temperatura, qual a massa de sulfato de cobre precipitada? Aí você vem, ó, volume inicial 1 litro, dá 1000 ml, volume final 700 ml, ele deu, ó, o inicial e deu o final
colocando os dados. O volume da solução, você tem 1000 menos 700, dá 300. Então 22,3 gramas de sulfato de cobre para 100 ml solução ou água. E a massa do sulfato de cobre 300 ml X. Então você só faz uma regra de 3 que dá 66,9 gramas. É o item B de bola. Questão 3, ó. Essa questão 3 é aquela de gráfico que nós acabamos de ver, ó. Ele diz assim, ó. Observe o gráfico, né? Tem um gráfico aí, ó. Conhecimento de solubilidade dos sais em água é importante para a realização de atividades em laboratório e nos procedimentos médicos que envolvem a utilização desses compostos químicos. A dissolução dessas substâncias químicas em água é influenciada pela temperatura, como mostra o gráfico que apresenta a curva de solubilidade do nitrato de potássio. Tem a curva de solubilidade, ó. Aí do potássio, ó, do KNO3, do K2CrO4, do NaCl e do SO4,2. Analisa o gráfico permite afirmar o que, ó? Se você olhar para esse gráfico, a solubilidade sobe, né? E a temperatura, à medida que vai aumentando a temperatura, veja o que é que acontece com a solubilidade. Na maioria dos elementos aí aumenta a solubilidade, só que a do Césio diminui, ó. Aí ele diz assim, ó, e tem a análise do gráfico permite dizer o processo de dissolução dos sais constituintes pelos metais alcalinos em água é endotérmica. Ó, metais alcalinos nós só temos aí o sódio e o potássio. Então os metais alcalinos, ó, o sódio, que é o Na, e o potássio, K. Aí ele pergunta, ó, é endotérmico? O que é endotérmico? Que absorve calor. Se você prestar atenção, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade do KNO3 e do NaCl. Quer dizer, que eles estão absorvendo calor, então o processo é endotérmico. O item A é verdadeiro. 4. Uma solução de cloreto de sódio foi adicionado um cristal desse sal e verificou-se que ele não se dissolveu, provocando ainda a formação de um precipitado. Precipitado, lembrando que é aquele corpo que fica no fundo, que não dissolve. Pode-se inferir que a solução original essa solução era supersaturada, ou seja, quando você colocou, ele estava instável, aí formou o precipitado. Ele precipita. Toda vez que você tem uma solução que você coloca mais um pouquinho, ele precipita, ele está estável. Então, é o item E, supersaturada. Lembrando, a saturada, você pode colocar que não dissolve, a saturada, a insaturada está no limite e a supersaturada, ele já forma o corpo de fundo. Então, o item E. 5. Olha como essa questão é simples, pessoal. Caiu no vestibular. O gráfico abaixo indica a curva de solubilidade de 4 diferentes sais. Ó. Aí, ó, você está notando que o azul, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. O amarelo aí, ó, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade do KNO3. O NH4Cl, à medida que aumenta a temperatura, aumenta. No NaCl está praticamente constante, não aumenta. Qual desses sais apresenta maior solubilidade a 40 graus? É só tu colocar no 40 graus lá em cima, ó, maior solubilidade é o NaClO3, é a primeira curva. Até a próxima aula, pessoal.